Olá, pessoal, o meu nome é Marcelo Correia, estamos em mais um episódio da segunda temporada do Pode Decolar. E hoje é mais do que especial o episódio de hoje, duplamente comemorativo, em primeiro lugar porque esse meu amigo, esse meu parceiro de longas datas, está completando agora no próximo dia 24, 50 aninhos, e o livro que nós lançamos junto com a Vanessa Fraga completa também esse mês 5 anos desde o lançamento na Bienal do Livro. Então deixa eu contar um pouquinho da formação do histórico, como esse cara é gabaritado. Ele é jornalista, ele tem MBA em Gestão Estratégica e Economia de Negócios na FGV, e ele é especialista no desenvolvimento potencial do humano para alta performance. Eu estou falando do meu amigo, fazendo igual Roberto Carlos, o meu amigo Jefferson Malfort. Tudo bem, meu querido? Que prazer estar com você aqui hoje, viu? É tudo isso e mais um pouco, né? Você ainda nem citou aí outras tantas formações, mas ao longo do nosso bate-papo a gente vai falando sobre essas coisas. Sem dúvida, a gente tem muito papo, muita conversa, muita coisa legal pra gente falar. Verdade. No nosso último encontro, que foi exatamente no lançamento do nosso livro, foi até um podcast, foi o primeiro podcast onde lançou a primeira temporada, e a Vanessa Fraga, coautora do nosso livro, estava junto conosco, e foi muito bacana, porque a gente estava recém-lançado, já com os primeiros eleitores adquirindo o livro e já aplicando, né, todas as estratégias que a gente fala, que a gente compartilha no livro 3Ts. Então a gente vai falar um pouquinho de como foi essa experiência após 5 anos de lançamento, e vamos falar um pouquinho desse super profissional que eu sou muito fã, além de amigo, né, de amigo irmão. Mas fala comigo, o que mudou do Jefferson de 5 anos para cá, depois do lançamento? Mudou bastante coisa, mas antes da gente começar a falar, eu queria mandar um beijo para você, Vanessa, que eu sei que você deve estar aí assistindo a gente, fazendo um trabalho incrível, e tudo isso que nós construímos jamais seria possível se não tivesse a sua participação, apoio, energia. E aí, receba o meu beijo, nosso beijo, né, amigo? Verdade. Abraço e carinho. Então, amigo... É bom dizer que ela não está aqui porque ela está com um compromisso super necessário, importante, mas já está agendado um próximo encontro meu com ela, com nós 3 juntos. Então, Vanessa, você não escapa não, hein? Teremos oportunidade. Sem dúvida. Amigo, muita coisa mudou, né? Se você falar 5 anos, né? Parece muito tempo, mas eu falo que depende da perspectiva. É pouco tempo quando se compara aos 50 que eu vou comemorar. Eu sei que não parece, né? A cara de 35. Que isso. Mas é muito tempo e é pouco tempo ao mesmo tempo. Durante esse período, eu posso afirmar para você que eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas através do livro. Eu tive a oportunidade de fazer grandes trabalhos, né? Contribuir para mudar a vida de muitas pessoas. E mais do que isso, né, eu falo, para além de mudar vidas, poder contribuir para que mais pessoas possam aguçar o seu talento, possam transformar as suas vidas, né, possam fazer todo um processo de transição. E quando a gente fala de transição, eu não estou falando de deixar a CLT e abrir um negócio, eu estou falando de transicionar em todas as dimensões da vida, que esse foi o nosso propósito inicial. Sem dúvida, né? Quando você traz muito sobre mídia, você acaba trazendo todas as questões que impulsionar a pessoa para que ela seja melhor. A Vanessa, quando fala do planejamento estratégico, ela traz lá todas as dicas, né, e como você organizar a vida em qualquer âmbito que você queira. E a minha abordagem é muito sobre o eu, né, ou seja, aguce o seu talento, olhe para você, e até hoje eu posso afirmar para você que muitas pessoas iniciam seus negócios, iniciam suas jornadas, e a primeira coisa que elas esquecem é o eu. Olha e aí só. Quando chega lá na frente se depara com a necessidade de repensar algumas coisas, porque deixou de priorizar talvez o que era mais importante, né? Que não só a questão do bem-estar, mas o olhar para a família, olhar para aquilo que
faz todo sentido para a vida, e daí a necessidade de estar lendo o livro, de estar aproveitando as coisas que cada um de nós escrevemos com muito carinho e com o intuito de promover aí conhecimento, sabedoria, assim por diante. É bom a gente contextualizar para quem não conhece o livro, o Projeto 3T's, para quem não comprou, pretende comprar, que esse projeto que nós escrevemos, eu, Jefferson e a Vanessa Fraga, só para dar uma ideia do que se trata o livro, o 3.3, na verdade, a gente trabalha três pontos chaves, que é a transição, a transformação e o talento. Ele foi criado e pensado durante a pandemia por um grupo de empresários que nos procuraram. Fizemos um evento, um simpósio online que envolveu até acho, quase 100 pessoas, pessoas perdidas, pessoas desesperadas de como ela iria ainda estar ativa profissionalmente, monetizando, né, tentando buscar rentabilidade no mundo que estava todo mundo preso em casa. E o livro 3T's, ele trabalha esses 3 pontos: transição, que pode ser transição de carreira, transição de mindset, como o próprio Jefferson disse, da transformação, que é um processo realmente desafiador de você se reinventar, de você se reconstruir naquele ambiente que eu acho que não está muito distante, né? A pandemia ela acabou, mas muita coisa que trazia medo para as pessoas e insegurança, eu acho que até hoje algumas pessoas ainda estão presas. Então esse livro pretende trabalhar transição, talento e transformação na visão de 3 profissionais de 3 segmentos distintos. Eu falo desses 3 pontos na visão do marketing, o Jefferson fala na visão como profissional na área de PNL, na área de hipnoterapia, na área de desenvolvimento pessoal, e a Vanessa fala na área empresarial, administrativa, de vendas. Então, só para contextualizar para quem está nos assistindo pela primeira vez e não conhece o Projeto 3T's, que está completando 5 anos esse ano, e a gente tem muito ainda o que falar. Jefferson, um dos pontos que eu acho os pontos altos do seu capítulo é da parte onde você fala sobre talento, e eu te conheço já há algum tempo e você sempre trabalhou em potencializar aquilo que as pessoas tinham de melhor que muitas vezes não enxergava. Sim. A questão, as pessoas ainda não enxergam o seu potencial, o seu talento? Na maioria das vezes, meu amigo. É comum a gente observar as pessoas não acreditarem no potencial que possuem, no talento que possuem. E o mais curioso disso tudo é saber que todos nós temos um talento. Cada um de nós trazemos, né, a possibilidade, trazemos gostos que podem se traduzir num grande talento. Em alguns casos, o que eu observo em atendimento, em palestras, enfim, em acompanhamento, né, no mundo corporativo, as pessoas sabem fazer muito bem muitas coisas, as pessoas se dedicam para aquilo, mas não acreditam que fazem bem. Ou seja, falta nelas muito mais do que valorizar o seu talento, mas falta acreditar no quanto elas podem ser boas e cada vez melhores naquilo que elas entregam. Então eu afirmo para você que muito das questões emocionais, das questões que envolvem hoje o ser humano, permeia uma necessidade de fazer sempre cada vez mais e melhor, uma cobrança excessiva para que ele nunca erre, né? Ou seja, estar sempre entregando o melhor, e daí vem lá toda uma mensagem de frustração ou de negação, ou até mesmo de que você não é tão bom quanto você é de fato, né? Então, afirmo para você que ainda hoje eu observo muito isso, né, que você fala das pessoas não acreditarem no seu talento, não valorizarem o quanto são boas e o quanto pode ser melhores a cada dia. Eu queria só fazer uma pausa, Marcelo, antes de prosseguir. Depois a gente pode
teremos oportunidade de falar sobre isso, mas hoje eu faço um trabalho importante de diversidade dentro da empresa que eu trabalho. E uma das coisas que a gente acostumou a fazer em todo e em qualquer momento, independente de ter ou não a tradução em Libras, a gente faz a autodescrição. Para quem está nos ouvindo, mesmo que não possa ver, possa imaginar quem é que está falando. Então, eu sou um homem negro, cabelos pretos, Bacana uso barba preta. Hoje eu estou trajado com um blazer preto, uma camisa cinza por baixo. É isso. Essa é a minha autodescrição. Que legal isso, que legal. Eu acho que é um hábito, é uma cultura que a gente tem que... A gente como comunicador, como influencer, enfim, a gente pode se colocar como influencer, mas como comunicador hoje digital, que todo mundo que está na internet não deixa de ser comunicador, a gente precisa criar esse hábito, introduzir essa cultura. Muito interessante. Sem dúvida. O termo que se fala é o que? Seria autodescrição. Autodescrição. Não seria acessibilidade, não. Não. Nesse momento é uma autodescrição, até para que as pessoas possam imaginar, né, quem é o Jefferson, né? Uma vez que elas não possam ver, elas têm a possibilidade de imaginar e saber quem eu sou. Em Libras eu também falo em Libras. Libras. Esse homem é completo. Em Libras eu tenho um sinal, que é a minha barba. Então o meu sinal é como se eu passasse a minha mão pela minha barba, do cavanhaque, né, das orelhas para baixo até chegar no queixo. Esse é o meu sinal em Libras. Que bacana. E me diz uma coisa, como existe um método para você se descrever, pelo menos a sua aparência, como eu me descreveria? Não, geralmente você descreve, né, como que você se identifica enquanto raça, gênero, cor de cabelo, cor dos olhos, roupa que você está vestindo, tonalidade de roupa, né, até para que as pessoas possam ter uma ideia de quem é o Marcelo. Que bacana. É isso. Me descreva, por favor. Por favor, faça você. Eu sou branco, classificado como pardo, eu sou homem, gordinho, dizem que é gordinho gostoso, alguns dizem, esposa, e eu tenho olhos claros e muita vontade de decolar o seu projeto, a sua marca, o seu negócio. É isso. É isso aí, bacana. Isso. Então vamos voltar lá. Vamos lá. Quando você fala da questão... Agora me perdi. Você estava falando o quê? Você me questionou sobre se as pessoas ainda têm dificuldade sim, da questão de do talento. reconhecer o seu talento, né? E eu estou dizendo que sim, que mais do que dificuldade de reconhecer o talento, elas vivem hoje dentro de um movimento, uma espiral de cobrança, de precisar fazer sempre mais e melhor, de ansiedade, que faz com que elas estejam longe, redes sociais, né, o mundo das redes sociais, eu acho que colabora com isso, muito, né? Muito. Porque a falta habilidade muitas vezes dela enxergar o que ela tem de potencial, mas ela acaba se espelhando em alguém ou em alguma referência que ela acha muito interessante, que ela até sonha, eu poderia ser um profissional assim, mas não cabe ao talento. Por ela não descobrir o talento, saber aquilo que ela tem de bom, ela acaba se espelhando em pessoas que não vão contribuir, né, para o potencial dela. Fala um pouquinho disso, Jefferson. A vida, Marcelo, em si... Vou botar um café aqui. Por favor. A vida é um processo gigante de repetição. A equipe da Diz TV aqui quando a gente nasce, somos crianças, a gente aprende a falar ouvindo. Certo. Né? Um bebê, por exemplo, pela comunicação que essa criança tem, enfim, mas na maioria dos casos é um processo de repetição. Quantas gotas? 3. Quando você fala, né, essa questão, hoje as pessoas elas ainda têm um processo de aprendizado, um processo... Sim, existe todo um processo de aprendizado e existe o processo de espelhamento. Então é natural que eu vou me espelhar em alguém que eu admiro e acabo repetindo muitas das coisas que aquela pessoa faz. Eu conheço pessoas que até a forma de falar, a forma de se expressar corporalmente reproduz o pai, a mãe, Perfeito. um ídolo,
porque aquilo para a pessoa é o que ela entende como bonito, correto, vai ao encontro dos valores que ela possui. E tá tudo bem, isso não é problema. Eu falo que esse processo de espelhamento, em alguns momentos até um processo de rapó, ele é extremamente benéfico. A única questão é, eu não posso querer ser o Marcelo. Eu preciso entender, aceitar, valorizar e extrair o melhor que existe do Jefferson. O Marcelo trabalha com marketing digital, é um profissional excepcional. Eu posso falar porque eu sou cliente de lideração. Então, assim, fui, né, cliente de lideração, já preciso retomar todo esse processo. Mas eu posso sim ser tão bom quanto o Marcelo. Mas pode ser que o meu maior talento não seja em marketing. Pode ser que o meu maior talento seja na administração de um negócio. Perfeito. Isso não quer dizer que eu vou deixar de me espelhar no Marcelo. Eu vou buscar fazer postagens tão boas quanto o Marcelo faz, eu vou buscar falar tão bem quanto o Marcelo faz, mas eu vou abordar um público voltado para um planejamento empresarial, vou abordar um público voltado para a inteligência emocional, eu vou abordar, ou seja, se espelhar em alguém não é problema. Na verdade, nada é problema. A maior questão é você se espelhar sim, mas você identificar, descobrir, entender o seu valor. Porque esse vai ser o seu diferencial. Tem muitas pessoas que a gente vê, principalmente nas redes sociais, que a gente fala, nossa, tá imitando fulano, nossa, quer ser igual fulano. Por quê? Porque ele não traz a essência dele. No momento que essa pessoa trouxer a essência que ela possui, ela deslancha, ela desponta. Por quê? Ela vai fazer tão bem aquilo que uma outra pessoa já faz, mas com a personalidade dela. Quer ver um ponto interessante? Eu estou indo agora fazer uma viagem para comemorar o meu aniversário, e aí é natural, né? Principalmente quando você vai fazer uma viagem internacional, você começa a buscar dicas, o que fazer, o que não fazer, aonde ir. Programação. Enfim, eu já assisti milhares de vídeos, já vi dezenas de podcasts, eu já acompanhei algumas lives de pessoas diferentes, mas tem uma, duas, três que me chamaram mais atenção. Aí você vai falar assim, mas por que, Jefferson? É simples. Ou porque elas falam a minha linguagem, e aí a gente entra um pouco na parte de programação neurolinguística, ou seja, elas usam palavras que vão ao encontro da minha forma de pensar, da minha forma de me projetar, da minha forma de me expressar. Ou essas pessoas, elas trazem um brilho especial que me chama, né, me abre os olhos, ou porque essas pessoas simplesmente estão fazendo aquilo da maneira delas. Enquanto que outras você percebe que é meio que parece um roteirozinho, sabe? É um roteiro, o mesmo roteiro de sempre, a mesma coisa de sempre. Aí você fala, eu já vi isso. Só que a outra também mostrou isso, o outro também mostrou isso, o outro também mostrou isso, só que de uma forma completamente diferente, lúdica, interessante. Então a questão é simples. A gente que complica, mas é simples. Traz o seu melhor, traz a sua essência. E aí as pessoas vão falar assim, nossa, ele está falando, parece que é tão fácil, né? Saber o meu valor, saber o que eu faço de melhor. Não é fácil. Você não hoje em dia, a gente está falando do século XXI, ninguém consegue mais inventar a roda. Dificilmente você vai ver uma área comercial que você vai ver uma coisa nova sendo reinventada. Tirando o Elon Musk, o Michael Zuckerberg, enfim. Essas pessoas fora de série, que são poucas, mas é tudo dentro da média, dentro do igual, dentro tá tudo muito igual pela quantidade excessiva de coisas igualitárias. Mas eu vou fazer uma analogia do que o Jeff está falando para o meu business, para o meu negócio, para a minha agência de marketing digital. Chegou um cliente uma vez, inclusive está conosco há mais de 2 anos, e ele disse, Marcelo, eu falei com várias empresas, eu falei com agências que vendem os mesmos serviços, que falam a mesma coisa que você falou, mas teve algo que mexeu comigo, que me chamou a atenção. Todos os seus canais de vendas, você falava para o público distinto de cada canal. E toda a sua área de atendimento
casava com todas as informações. Não era dissonante, não era algo que você no WhatsApp escutava alguma coisa, no teu telefone o outro atendente falava outra coisa. Estava muito a linguagem, a conversa era única. O teu omnichannel estava redondinho. Então acho que é bem isso, né? A gente tem um excesso de quantidade de informação falando a mesma coisa, mas você precisa ter esse filtro, buscar quem é o profissional, buscar se a empresa tem uma prova social, o que falam dessa empresa no próprio universo digital. Eu acho que a gente tem que ter esse filtro. E a gente tendo esse filtro, a gente começa a pincelar quem são as boas referências que vão agregar para o nosso negócio, vão agregar para a nossa carreira profissional. Tem algumas coisas que elas são veladas, né? Você está falando, me veio à mente um fato interessante. Foi feita uma pesquisa, tem pouco tempo, para poder entender por que viralizam tantas na mídia pessoas que falam errado, pessoas que trazem coisas muito do cotidiano, pessoas que... É a humanização ao extremo, né? Mas eu não chamo só de humanização porque é a verdade dessas pessoas, né? Então, são as pessoas de fato. Mas é curioso, porque imagina, você vê, as pessoas estudam, você no começo falou, o Jefferson fez isso, fez aquilo, eu ainda falei, olha, tem muito mais. E tomara que tenha muito mais mesmo, porque conhecimento é algo que você adquire que ninguém te rouba. Então eu convido todo mundo, estude, quanto mais você puder. Hoje tem muita coisa que é gratuito, vai lá, estude, busque. Mas nessa pesquisa, Marcelo, as pessoas queriam entender o que motivava, qual era a motivação que levava o ser humano em si a criar essa afinidade, a criar esse... Nossa, que legal! Essa conexão tão... né, que falava assim, que diferente. E aí a pesquisa enveredou por um caminho, muito olhando, né, também para o lado emocional, para pensar o seguinte, olha, por que você gosta tanto disso? E olha que interessante. Boa parte das respostas falavam assim, porque ela fala o que eu não posso falar. Porque ela diz do jeito que eu jamais falaria. Porque ela fala a verdade que eu não tenho coragem de falar. Porque ele conta uma história que eu até vivenciei, mas eu jamais conseguiria falar com essas palavras. Seria encorajar o termo? No final da história, as pessoas chegaram exatamente nessa conclusão. Eu me identifico porque eu vejo a coragem nas pessoas que eu não tenho. Eu me identifico porque eu vejo o lado cômico ou hilário que eu gostaria de ter e que eu não tenho. Eu me identifico porque ali eu tenho a oportunidade de criar uma conexão de algo que eu gostaria de ser muito e que talvez eu não desenvolvi. Esse foi um viés. O outro viés foi, eu sou isso tudo, mas quando eu falo, eu sou agressivo. E aí ninguém me entende. Então, foi muito interessante a maneira, esse olhar. E por que eu estou trazendo isso? De novo, para dizer que cada um tem o seu talento. Cada um tem a sua forma de ver a vida. Cada um tem a sua maneira de estratificar isso e trazer para o outro da melhor maneira possível. A gente está aqui hoje conversando sobre um livro que nós escrevemos há 5 anos atrás. Até hoje ele segue impactando pessoas. Esse livro já podemos falar com propriedade que já rodou o mundo. E até hoje as pessoas ainda falam assim, nossa, é muito bacana quando eu leio toda a parte do Marcelo, eu leio toda a parte da Vanessa, e aquilo eu vou para ação, eu coloco a mão na massa, eu vou publicar, eu vou montar o meu negócio, e aí quando eu chego no Jefferson eu falo, caramba, se eu não cuidar de mim vai tudo por água abaixo. E foi essa a nossa proposta, né? Do tipo, olha, para um tempinho e olha para você. Para um tempinho e valoriza o seu talento. Para um tempinho e
traz o que você tem de melhor. Se prepara para tudo isso que você foi alimentado, né? Porque esse vai de ser estratégia, o seu diferencial. o teu emocional ele tem que estar pronto para executar tudo isso. Esse vai ser o diferencial. E a gente tem exemplos inúmeros, né? Bastante. Se a gente for falar, inclusive um casal leitor vai estar vindo semana que vem em comemoração aos 5 anos do 3Ts. Eu vou trazer um leitor do livro que colocou em prática e está bombando a sua empresa, que é o Laércio e Andréia. Ai, que coisa boa! Grupo Avatar. Muito carinho por eles, muito carinho por eles. Bacana. Enfim, é muito interessante quando a gente consegue ter esse olhar e quando a gente consegue promover as pessoas. Eu falo que o nosso trabalho, independente da área que você atue, tem que ser um processo de promoção. Não promoção de você dar alguma coisa para o outro, mas ajudar para que ele se promova. E como isso acontece quando você contribui, valoriza o que ele faz, quando você contribui dando dicas para fazer ainda melhor. E mais do que isso, quando você entende que aquilo que ele está fazendo é o melhor naquele momento. Sim, Não significa que ele não pode ser melhor daqui a 1, 2, 3 anos. Quem era o Marcelo Correia há 30 anos atrás? Eu posso falar porque a gente teve a oportunidade de estarmos juntos há 30 anos atrás. Verdade. Será que a gente falaria há 30 anos atrás que hoje estaríamos aqui gravando um podcast falando sobre um livro que escrevemos juntos? Jamais. Mas o processo de evolução nos permitiu chegar nisso. Mais do que isso, o processo de acreditar, o processo de entender que poderíamos evoluir dia a dia nos fez chegar nisso. Então, o que eu digo para você e para quem está nos assistindo, acredita em você. Acredita no teu potencial. Acredita naquilo que você faz hoje de melhor. E tenha certeza que amanhã você vai fazer muito melhor. Agora nas redes tem um post lá que todo mundo está colocando, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Sim, é um trade, né? Mas é um trade mais correto que possa existir, perfeito. Né? Esses dias eu parei para ver os vídeos que eu postei no YouTube quando eu estava começando minha carreira, né, enquanto profissional de desenvolvimento humano. Eu falo, meu Deus, como é que eu tive coragem de postar isso? Você não excluiu nenhum deles, não. Tá tudo lá. Que maravilha. Tá tudo lá, porque esse é um outro ponto interessante. Eu acho que um ponto a ser debatido. Parte da nossa história. Sim. E as pessoas às vezes escondem isso. Não esconda. O seu processo evolutivo, ele contempla esta fase. E é bacana quando você tem a oportunidade de ver, e mesmo daquela forma que hoje a gente fala, nossa, como eu consegui fazer aquilo, ainda contribui para muitas pessoas. Então, é importante essa coisa, né, da gente acreditar no nosso potencial, mais do que acreditar, trabalhar o nosso potencial e ir além, né? Deixa eu aproveitar esses 2 pontos, né? A gente já viu que a gente gosta de conversar aqui, né? Esse último ponto o termo técnico dentro do marketing digital, quando você tenta eliminar o teu passado no mundo digital, isso se chama canibalismo. Seria você canibalizar todo o conteúdo que o algoritmo construiu nas suas páginas e buscou e alcançou o público. Eu recebo muitas empresas e muitos profissionais que têm esse hábito de excluir ou arquivar todo o conteúdo que não te agrada mais, seja esteticamente, ou seja um conteúdo que ele mudou de opinião, ele acaba excluindo todo o histórico dele digital nas páginas, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E na verdade isso é uma falha, isso é um erro, é o que a gente chama de canibalismo. Então não faça isso, porque o algoritmo ele identificou um público baseado naquilo que você já produziu. Se você exclui, você está dizendo ao algoritmo que aquele público não serve mais para você, não serve mais para o seu negócio, e você está pretendendo buscar um novo público, então ele vai entregar para pessoas diferentes de que fez todo o teu passado, todo o teu histórico comercial. É incrível, né? E a questão da conexão, Jefferson, eu sempre digo que marcas, empresas não querem se conectar com pessoas,
emocionar as pessoas. Sim. Então esse é o grande diferencial quando você produz um conteúdo ou quando você faz uma campanha de tráfego pago. Na verdade, ninguém quer comprar nada. As pessoas compram porque elas foram tocadas emocionalmente. Então, se você pretende vender um produto ou um serviço apenas colocando um preço, pensando em vender e não emocionar, você corre o risco de gastar muito dinheiro e não ter resultado nenhum. Mas, Jefferson, vamos falar um pouquinho mais do livro. A gente fala dos 3 pontos que são a transição, transformação e talento. Desses 3 pontos, qual é o mais desafiador que você achou em termos baseado no que você escreveu, 5 anos posterior? O que foi mais desafiador desses 3 pontos para o público atual hoje, que está muito diferente de 5 anos atrás? Marcelo, eu posso afirmar para você que durante um tempo a gente viu um processo de transição muito grande acontecer. Acredito que muito motivado pela pandemia, né? Então, muitas pessoas transicionaram em negócios, em vida, né? Chutaram o pau da barraca, jogaram para cima, vou recomeçar. E não é só recomeçar um negócio, é recomeçar um casamento, a vida. É recomeçar a vida, né? E acredito que o convite foi esse mesmo. Foi olhar para aquele momento e falar, olha, ou você vive a vida ou a vida te vive e você vai embora sem ter vivido. Acredito que talvez por isso a gente teve esse momento de transição muito grande. O processo de transformação, eu acredito que ele veio em paralelo, né? Porque para você fazer qualquer tipo de transição é preciso transformar alguma coisa. Então, ou eu transformo o meu trabalho, ou eu transformo a minha família, ou eu transformo o meu eu, né? No sentido de vou entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, ou o que eu posso fazer. Agora, o talento é o maior desafio? Eu acredito que sim. E você trabalhar o talento das pessoas. Eu acredito que sim. Foi o primeiro ponto que a gente tocou hoje. Porque o talento é algo que ele é seu. E se você não quiser descobrir, identificar, valorizar, melhorar, nada acontece. Você pode fazer um processo de transição. Você pode falar, eu não vou mais trabalhar no mundo corporativo, por exemplo, e vou abrir um negócio, seja ele qual for. Se você não acreditar que você tem talento para aquilo, não vai dar certo. Eu vou transformar todo o meu negócio que já existe. Hoje eu tenho uma lanchonete, eu vou transformar e além de lanchonete vai virar um restaurante. Se você não acreditar que você tem talento para fazer aquilo e colocar a tua essência naquilo, não funciona. Então eu posso afirmar para você que o talento, a gente está falando muito de acreditar, mas é para além de acreditar, é você entender qual é o talento que você traz, entender de que forma você usa o seu talento em seu benefício e em benefício do outro, porque é através do seu talento que você emociona. A gente acabou de ter aí, somos ganhadores, né, de um filme, de um Oscar, né? Parabéns a todos, né, a Fernanda principalmente. Filmaço. E todo o elenco, toda a produção. Mas o que tem ali? Tem muito talento, é muito talento. E que fez o quê? Emocionou a todos nós. Então, é muito do que você falou agora há pouco, né? As empresas não querem vender seus produtos, elas querem mexer com a sua emoção, elas querem mexer com aquilo que você traz, que está dentro de você. Felipe Kotler, né, o grande papa do marketing, com seus quase 90 anos, ele diz que quando a marca, na verdade, um produto, um serviço, quer fazer as pessoas serem mais felizes. Que pauta exatamente que a gente está falando da emoção. Sim. E acaba que as empresas não vendem produtos, né, necessariamente, a gente sabe disso. Se a gente parar para pensar, hoje a Tesla não vende carro, eles vendem bateria, né? Se a gente parar para pensar, a gente fala, mas o produto final, mas não é o produto final que eles querem vender, eles querem vender uma outra coisa e que vai te trazer algum outro benefício. E assim por diante, tantas coisas que a gente poderia falar, né? A lideração como uma empresa incrível, não vende post. Não vende seguidor, não é nada disso. A lideração vende
o seu negócio faz o seu negócio emocionar pessoas, faz o seu negócio trazer novas pessoas, né? Trazer seguidores de forma orgânica, porque um vai falando para o outro e vai aumentando o seu público. Ou seja, eu não vendo um post ou outro, a lideração não vende um post ou outro. Entende isso? Mas isso acontece porque existe um fator muito forte que se chama talento. Eu sei o que eu faço, eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde eu posso te levar, eu sei aonde eu sei o que eu posso fazer para contribuir para que você alcance o que você quer. Esses dias eu estava em um atendimento, eu sou hipnoterapeuta também, eu estava na 3ª sessão com um dos meus clientes. E nessa 3ª sessão foi uma sessão muito bonita, mas também muito impactante. E ele virou para mim e ele falou: Jeff, no final da sessão eu sempre tenho a prática de perguntar como foi para você esse dia, esse momento que a gente teve aqui. E aí ele se emocionou e ele falou: eu só queria te dizer uma coisa, eu não consigo entender, eu não sei o que é, mas você consegue mexer comigo e me fazer pensar em coisas que jamais na minha vida eu imaginava pensar. E aí Isso na hipnoterapia. Na hipnoterapia. E aí eu parei um minuto e eu falei assim, que responsabilidade, né? E aí, não satisfeito, ele continuou. Ele falou: mas fique tranquilo, porque a minha vida inteira eu busquei profissionais justamente para me ajudar a colocar o dedo na ferida. Eu só tinha medo. E eu não me sentia em momento algum... eu não via possibilidade, eu não acreditava que eu era capaz de colocar o dedo na ferida e ainda assim me curar. Eu achei muito bonita essa fala dele, porque é esse movimento de você olhar para as coisas, e não é romantizar tudo, não, mas você olhar para as coisas verdadeiramente e trabalhar cada uma delas, entender o cenário e colocar o que você tem de melhor. Colocar aquilo que faz mudar, aquilo que dá sentido para a vida, seja num produto, seja num atendimento, no que for, seja no mundo corporativo, né? Durante a pandemia, pós-pandemia, a gente teve um boom muito grande de pessoas saindo do mundo corporativo. Eu fui uma das pessoas que saiu do mundo corporativo. Hoje eu estou no mundo corporativo novamente. Eu falo para você, eu entendi que o mundo corporativo precisa tanto, se não mais do que pessoas como nós, para contribuir para que as coisas lá também aconteçam. O mundo corporativo é feito de pessoas. O mundo corporativo, mas tem um viés de lucro, óbvio, quem não tem? Todas as empresas têm, porque a gente vive num mundo capitalista e a gente precisa de dinheiro para poder viver, se manter, se sustentar, ter conquistas. Mas isso tudo é feito por pessoas. Então, por que não estar lá? Por que não contribuir com essas pessoas? Por que não ajudar para que essas pessoas traduzam da forma mais bonita possível o melhor que elas têm? Por que não contribuir para que elas revelem o seu potencial e o seu talento? Enfim, eu digo para você que esse movimento de entender o seu talento, de entender o seu potencial e de revelar você, inclusive na minha página, essa é a frase que está lá. Esse é o teu slogan. Eu te ajudo a revelar você, revele você. Eu acredito que é o processo mais delicado, porque ele exige coragem, ele exige vontade e, acima de tudo, ele exige desprendimento, porque você vai precisar saber olhar para aquilo, olhar para você com amor, com muito carinho, acolher e trabalhar tudo aquilo para poder evoluir, para poder crescer, para poder fazer cada vez melhor. E descoberto o talento, você na autoanálise, enfim, você fazendo todo esse trabalho de autoconhecimento, eu descobri o meu talento. Como dar visibilidade, porque todo mundo quer falar de si, todo mundo quer dar visibilidade ao seu trabalho, à sua marca. Isso me faz lembrar que uma clínica, um trabalho que nós fizemos com uma clínica que virou um grande hospital na Baixada Fluminense, ela disse: olha, eu já sou muito conhecido na Baixada e eu acho que no Rio de Janeiro entendo. Eu falei assim: olha, você não é tão conhecido assim, porque eu não conhecia vocês. Então, falta
dar visibilidade ao que você tem de diferencial, ou seja num serviço, ou seja num produto, ou seja numa marca. E as redes sociais e o marketing digital tem essa função, mostrar aquilo que o produto tem de melhor, mostrar aquilo que o profissional tem de melhor. Então encontrou o talento, como é que eu dou visibilidade a ele? Essa é a parte mais fácil. Procura a lideração, procura a Vanessa Fraga e tá tudo certo. Perfeito. É simples, Marcelo. Mas eu não tenho, né, total habilidade, não tenho nesse momento possibilidade de contratar uma empresa como a lideração, de contratar uma consultoria Vanessa Fraga. Enfim, ok, leia o nosso livro. Tá aqui, ó. Tá até na Shopee agora, né? Então, Shopee, loja americana, Amazon. Leia o nosso livro. Para isso que a gente escreveu. Perfeito. É para criar possibilidades. Então, encontrou seu talento? Vai pro mundo. Vai para as redes sociais, sim, divulgar aquilo que você faz e faz bem. Fazer um processo de transição para que o mundo te conheça. Aí você fala, nossa, mas o mundo é grande demais. Realmente, o mundo é grande demais. Mas será que também você precisa estar no mundo inteiro? O nosso livro chegou no mundo inteiro. Mas pode ser que se você chegar no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país, assim as coisas vão acontecendo, né? E talvez a ideia nem seja essa. Talvez a ideia é, se eu conseguir chegar no meu bairro, chegar na minha cidade, eu já vou estar feliz a beça e aquilo já vai me trazer todo um rendimento, uma probabilidade de crescimento e conquistas que vai ser incrível. Então, conhecer o seu talento permeia também saber aonde você quer chegar, saber o que você quer fazer, para quem você quer falar, com quem você quer estar. Aí você vai falar, nossa, Jefferson, você fala tanto que o livro já percorreu o mundo. Eu já fui atender gente na Itália, na Suíça, na Alemanha. Pelo livro também, Portugal, Estados Unidos e assim por diante. Eu queria estar nesses lugares todos. Meu amigo, jamais imaginava que isso poderia acontecer um dia. Mas eu acreditei muito naquilo que eu poderia oferecer um dia. Eu trabalhei muito, estudei muito, e a gente não para de estudar nunca para oferecer esse melhor. E aí as coisas acontecem. Vamos falar dessa capacidade e de ultrapassar barreiras, de vencer preconceitos. Eu sei que você desenvolve um trabalho muito bacana, muito transformador, pegando os pontos chaves do livro, no mundo corporativo, na diversidade. Eu acho muito bacana a gente trazer isso, fazendo analogia também ao livro, ao seu trabalho pessoal, né? E mais à frente a gente falar como a gente dá visibilidade, pegando o gancho da comunicação digital. Fala um pouquinho desse trabalho. É interessante essa sua pergunta, né? Porque quando eu resolvi retornar ao mundo corporativo, uma das minhas premissas era poder levar para o mundo corporativo tudo que eu descobri enquanto talento e contribuir para que as pessoas ali dentro fossem melhores, revelassem o seu potencial. Isso vem acontecendo. De 3 anos para cá, eu fui convidado na empresa que eu trabalho para poder liderar um dos grupos de diversidade que existe. E lá eu sou responsável pelo grupo de diversidade LGBT, que é IAPN+, onde a gente trabalha todas as pessoas que são da comunidade LGBT+. É uma comunidade que é completamente discriminada ainda hoje, né? Quando eu falo completamente, pode ser forte, mas é porque a gente observa muito preconceito, a gente observa um distanciamento muito grande. No mundo corporativo ou você fala na vida pessoal? No mundo corporativo. Na vida pessoal não, eu sou um homem gay, muito bem resolvido, tenho um namorado, sou muito feliz, enfim... E quero viver essa minha verdade, não tenho problema nenhum de falar sobre essa verdade. Tenho um combinado com os meus pais, que é de honrá-los sempre. Maravilha. E trazer muito orgulho para eles. Então, tenho pai, mãe, irmãos que, mais do que estar comigo, eu falo que são os meus alicerces, né, na vida, né? E hoje meu namorado, né, estamos juntos aí já há praticamente 1 ano e meio, quase 2 anos, e é uma relação muito interessante de construção e ao mesmo tempo de muita cumplicidade.
Então, na vida pessoal, nenhum problema. Mas por viver na vida pessoal preconceito, por viver na vida pessoal tudo que um homem gay vive, eu consigo entender, né, as dores que a comunidade sente. Talvez esse foi um dos motivos que a empresa me convidou para liderar este grupo. E hoje o trabalho é muito voltado não só para poder capacitar essas pessoas no sentido de permitir que elas revelem os seus devidos talentos, mas também contribuir para que elas sejam quem verdadeiramente são. Então, um dos temas, um dos slogans, né, que a gente pode dizer assim, que a gente tem dentro da empresa é: aqui você pode ser quem você verdadeiramente é. E todas as pessoas vão te respeitar, vão te receber. É libertador uma frase dessa. Sim, sim. É curioso, a gente tem alguns depoimentos, né, mas um recente que a gente teve agora foi de uma colaboradora que ela foi fazer todo o processo seletivo, e no momento do processo seletivo, ela com muito cuidado, e isso é ela contando, né, com muito cuidado, ela falou assim: mas eu queria falar uma coisa, eu sou lésbica. E aí a recrutadora virou e falou assim: tá, e... do tipo, e daí? Sim. E aquilo, essa colaboradora, ela falou: gente, eu fiquei emocionada. Porque pela primeira vez eu tive uma empresa que não estava preocupada do que eu era, e sim da competência, do talento que eu poderia trazer e agregar para esta empresa. E a gente traz muito isso, né? Tem outros exemplos, como colaboradores que viram todo o nosso trabalho na Parada do Orgulho, todos os posts que a empresa faz, e falaram: eu quero trabalhar nessa empresa. E aí mandou currículo, né, aguardou o processo seletivo, passou e está com a gente hoje. Então, o meu trabalho hoje, ele é muito voltado não só para contribuir para a evolução das pessoas que já estão dentro da empresa, assim como trazer mais pessoas da comunidade para trabalhar conosco. Então, hoje a gente busca divulgar vagas em alguns sites que são voltados para a comunidade LGBT. Hoje a gente faz um trabalho importante com todos os gestores. São canais que não existiam antigamente. Não, eu fico imaginando o quanto a sociedade, quantos profissionais a sociedade matou, destruiu grandes profissionais por não ter tido essa oportunidade, essa liberdade, essa porta aberta. Sem dúvida, sem dúvida. Tanta gente que deixou de fazer aquilo que ela tinha talento, que ela amava, somente pelo preconceito da sua opção sexual. É triste essa constatação. E hoje, na empresa que eu trabalho, a gente tem esse cuidado, né? E também um cuidado de fazer todo um processo de letramento para os gestores, de conscientização. Por quê, Marcelo? Não adianta a gente colocar uma peneira, né, e querer tampar o sol. Não adianta. Não é por aí. Não, né? A gente sabe que existem questões que envolvem crença, que envolvem formação, enfim, e que se faz necessário este processo de reeducação, de conscientização. E a gente faz esse trabalho. E com este trabalho vem todo um movimento de trazer mais pessoas, de receber essas pessoas, receber com alegria, né? Eu falo que a nossa comunidade é uma comunidade que ela é alegre, né? Apesar de todas as questões que envolve, é uma comunidade alegre, é uma comunidade que traz alegria, que traz muita verdade, porque a gente precisa dizer, né, quem somos. E além de dizer quem somos, nós precisamos fazer com muito talento, fazer com muita competência. Então é muito interessante todo esse movimento, né? Não é simples, a gente vive hoje um tempo delicado, né? E nós sabemos disso, não dá para a gente fugir do contexto sociopolítico econômico que nós vivemos, mas vivemos um tempo onde nós precisamos reafirmar as conquistas. É um grande retrocesso, talvez, a gente pensar em não ter mais direitos. Eu falo que, nossa, quando se falam algumas coisas, né, não tem 40 anos que as mulheres conquistaram direito a voto. Talvez 30, 40 anos, não sei o certo. Mas a gente está falando talvez de menos de 50 anos, com certeza. Imagina eu chegar agora e falar: as mulheres não votam mais. É um desserviço, é um retrocesso. Então, alguns movimentos, eles, ao meu ver, é uma opinião minha, pessoal,
são grandes retrocessos e que não cabem mais na nossa sociedade. Essa geração atual, nessa questão geracional, você tem tido mais ou menos dificuldade quando você lida com a geração Z e lida com pessoas maduras, de millennial para cima? Há alguma diferença? Essa garotada que está chegando agora... A garotada que chega agora é muito tranquilo, não tem mais essa questão, né? A garotada que chega agora... Com mais coragem, ela já está... É muito normal... mas eu não diria pra você que elas têm mais coragem, elas têm muito mais medo do que coragem. É mesmo? Porque já veio tudo pronto, né, Marcelo? Ela não precisou lutar, ela não papai precisou e mamãe já trabalharam para entregar o que eles não tiveram. Mas eu digo na questão da diversidade. Na questão da diversidade é muito mais evoluído, no sentido de não trazer todos os preconceitos existentes nas gerações anteriores. Você vai pegar as gerações Buberman, geração Z, geração... Milênio. E milênio nem tanto, mas você vai pegar essas gerações e você vai falar, é delicado. Tem todo um processo... de conscientização, talvez, de entendimento, enfim, eu trago uma realidade de dentro de casa, né? O meu pai, ele vem de uma criação extremamente machista e ele fala isso. Eu falo, pai, você é muito corajoso. Ele falou, meu filho, é o mínimo, né, que eu posso fazer. Mas ele fala, eu venho de uma educação extremamente machista e hoje ter um filho que é gay, né, e que traz essa verdade... Eu amo muito mais o meu filho do que a educação machista que eu tive. Na verdade, a educação machista que eu tive... Eu sou muito fã dos seus pais. A educação machista que eu tive não me representa, né? Agora, o amor que eu tenho pelo meu filho, isso é genuíno e é imensurável. O amor que ele sente pelo filho fez ele se reconstruir. Exato. Mesmo com um passado machista, com uma formação machista. Porém, isso não significa que seja simples. A todo momento, a todo tempo e instante, ele me traz questões que para ele tem uma dúvida, ou que para ele pode gerar um desconforto, ou que para ele precisa entender para reconstruir. Então ele está em constante reconstrução. Essa é as gerações anteriores. Que incrível, então daí a necessidade de um trabalho constante, né? Você vai encontrar pessoas que talvez sejam diferentes, né? E que óbvio que vamos ter pessoas assim, mas você vai ver um grande público que traz essa referência, essa característica. E nem todo mundo, eu falo que nem todo mundo é como meu pai, tem a coragem de bater no peito e falar, não, eu amo meu filho independente do direcionamento dele, né? Eu amo meu filho e ponto. E se tiver que brigar por ele, eu vou brigar por ele. E é isso, né? Então é uma questão importante. E dentro do mundo corporativo, você vai encontrar empresas que levantam a bandeira. Eu não estou falando só da comunidade LGBT, eu estou falando da comunidade de negros, eu estou falando da comunidade de mulheres, eu estou falando da comunidade de neurodiversos, eu estou falando da comunidade que possui algum tipo de deficiência, enfim, eu estou falando de todas as comunidades que envolvem diversidade e inclusão. Você vai ter empresas que vão olhar para isso de uma forma muito séria, respeitosa, e que vão mergulhar e trabalhar e falar, eu quero essas pessoas... Mirando o desenvolvimento e potencializando o talento delas. Exato. Você vai encontrar empresas que vão ficar completamente apáticas, não vão dizer nem que sim, nem que não. E vão encontrar empresas que tratam de maneira pejorativa, sem valor nenhum. Contrato uma pessoa que seja de qualquer um desses grupos de diversidade. Então, infelizmente, a gente tem todos esses cenários ainda. E o momento que a gente vive agora, a gente vê um decréscimo de contratações, principalmente da comunidade LGBT+, né? E o que é muito triste. Então, é um trabalho intenso, é um trabalho que não é feito só por mim, tem um grupo de pessoas, né? Eu lidero essas pessoas, mas tem um grupo de pessoas que hoje trabalham com esse objetivo. O mais curioso é que dentro deste grupo eu não tenho só pessoas da comunidade LGBT+, eu tenho pessoas simpatizantes, né? Eu tenho pessoas, a gente tem a interseccionalidade, ou seja, eu tenho pessoas que são de outros grupos. Então eu tenho um homem gay, negro e
que tá lá tanto no grupo Blacks quanto no grupo unindo da comunidade forças. LGBT. Eu tenho uma mulher que ela tá, uma mulher negra e lésbica, ela tá nos 3 grupos. Então é muito interessante quando a gente também consegue olhar e falar, caramba, nós temos pessoas hoje que elas estão em diversos segmentos. Ainda tem um segmento que é o 50+, ou seja, são as pessoas com mais de 50 anos. Aí você fala, mas Jefferson, isso também é uma diversidade? Sim. Muitas empresas não contratam pessoas que têm mais de 50 anos, que é um outro processo. Então você de consegue discriminação. encaixar o mais 50 ou 50 a mais 50 a mais. dentro dessa adversidade e programas e estratégias para lidar com isso. Sim, dentro dos grupos de diversidade, algumas empresas já possuem, além dos grupos ditos mais conhecidos, né, que são os grupos de pessoas com deficiência, os neurodiversos, blacks, que são os negros e pardos, mulheres, comunidade LGBT. Algumas empresas trazem também pessoas com mais de 50 anos, tem empresas que trazem ainda outras diversidades. Mas a ideia é trabalhar a diversidade como um todo, né, e olhar para essas pessoas não para a diversidade que elas trazem, mas para o talento que elas possuem. Que maravilha. Então, mais uma vez, a gente volta ao talento. Foco, ao talento. A gente está há mais de 1 hora conversando. Infelizmente, a gente vai ter que marcar um segundo papo. Marcamos. Sem dúvida. Acho que tem muita coisa ainda para falar, principalmente em comemoração aos 5 anos do livro. Marcamos. Podemos ser posterior aos seus 50 anos. Por favor. E junto com a Vanessinha. A Vanessinha vai estar aqui no nosso próximo encontro. E é isso. Eu quero agradecer a tua vinda, veio direto de São Paulo. De Porto Seguro. Foi de Porto Seguro. Porto Seguro, Volta Redonda, onde é a sua base com seus pais amados. Exatamente. E veio para o Rio, e é muito interessante e muito valioso a gente ter amigos e a gente compartilhar esses momentos. Foram muitos momentos bons, mas teve momentos de choros, momentos de tristeza, que fazem parte também. Exatamente. Mas uma última questão que foi um sucesso, foi uma audiência, deu muito ibope na nossa conversa anterior, quando a gente falou sobre o medo. E o medo, o Jefferson tem um capítulo que ele fala sobre o medo. A gente falou do talento, a gente falou de todo o desafio de você descobrir aquilo que você tem de melhor e potencializar isso, mas o medo, como é que a gente lida com a insegurança, com a ansiedade, Jefferson? A gente é cobrado o dia inteiro, a gente é bombardeado por gente que posta só coisas bonitas, viajando para o Chile, e a gente aqui, como lidar com tudo isso? Meu amigo, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Vanessa, temos um encontro marcado, o nosso próximo podcast, você precisa estar conosco. E para finalizar, eu queria te dizer que é muito simples. Eu falo que tudo é simples, né? Mas é porque a vida é simples, a gente que complica ela. Aqui no livro, eu traduzo o medo de uma outra forma. Eu falo que o medo é uma medida estratégica de ordem. Aqui no livro está escrito: o medo é uma medida estratégica de ordem. E aí você vai falar assim: como assim, Jefferson? Como assim, Jefferson? De novo. Como assim? É simples. Você vai ter muitos escritores falando sobre medo. Alguns vão dizer que o medo paralisa. Outros vão dizer que o medo impulsiona. Outros vão dizer para você que o medo é um fantasma. Outros vão dizer para você que o medo é o que te impede de alcançar suas conquistas. Outros vão dizer que o medo faz com que você aceite desaforos ou aceite se colocar numa posição inferior. Eu vou dizer que o medo é uma medida estratégica de ordem. O que significa isso? Ou você vai, ou você fica. Não dá para ficar em cima do muro. Mesmo sabendo que em cima do muro é onde você tem a melhor visão dos dois lados. Mas não dá para ficar em cima do muro. Então, o medo, quimicamente falando, inclusive, ou ele vai te paralisar completamente. E isso acontece. Existem pessoas que às vezes, a gente observa isso às vezes em parque de diversão, que a pessoa fala, você vai na montanha-russa, que a pessoa olha a montanha-russa, ela para, né? Ela fica estática. Ou te impulsiona.
Então, ou você vai ter a ordem de parar, e isso vai fazer com que você deixe de conquistar momentos incríveis, ou ele vai te impulsionar e vai te desafiar de um jeito que vai fazer você alcançar aquilo que você não imagina. O medo, ele é necessário, ele tem que existir. Se alguém falar para você, não tenha medo, cuidado. Porque se você estiver de frente para um tigre, para uma cobra, imagina, e você não ter medo, vai andando como se nada fosse acontecer, você corre um grande risco de morrer. O medo, essa é a verdade. O medo é o melhor dos termômetros. Eu devo estar na minha palestra número 200 ou 250, eu não sei. Mas em todo momento eu sinto medo ao entrar no palco. E isso como me fascina. Sabe qual é essa medida de ordem que você dá para você? Essa adrenalina me faz... Sabe qual é o nome dessa medida de ordem que você dá para você? Respeito. Perfeito. O frio na barriga que você sente ao entrar para uma palestra, o frio na barriga que a gente sente antes de começar um podcast, nada mais é do que o respeito a todas as pessoas que vão estar nos assistindo. Perfeito. E que trazem conhecimento, verdade, angústias, mágoas, conquistas. Porque quando você fala para alguém, principalmente a gente que está todo o tempo em um palco, em uma escola, enfim, não importa o local, às vezes com uma única pessoa, mas todas as vezes que a gente está de frente a alguém, a gente está de frente a uma história, a gente está de frente a uma verdade, a gente está de frente a um tempo de conquistas e de muita, muita, muita estrada, ou pouca estrada, porque até quando você parar para falar com uma criança, às vezes a gente tem medo do que ela vai te perguntar, do que ela possa perguntar. Ixi. E dá um frio na barriga. Mas o nome disso é respeito. Respeito àquele público, respeito a tudo aquilo que as pessoas podem te trazer ou te questionar. E esta medida estratégica de ordem, que eu falo que é um respeito, ela te impulsiona. Para quê? Eu vou com frio na barriga, respeitando esse público, mas eu vou para poder levar para eles o que eu tenho de melhor. Eu me lembro quando eu fui fazer, a primeira vez que eu fui lecionar numa universidade, e aí eu fui conversar com a minha mãe é professora por formação, beijo mãe, e eu falei, mãe, eu tô muito nervoso, eu tô com muito medo. Ela falou, meu filho, medo por quê? Aí eu falei, porque eu tô com medo, mãe, eu vou falar com alunos universitários, são pessoas que estão fazendo uma graduação, e eu vou estar lá para poder falar com eles. Ela falou, você já parou para pensar que o fato de você estar à frente de uma sala de aula é porque você tem alguma coisa para falar para eles? E é porque, no mínimo, você já está a um passo à frente dos conhecimentos deles, e ainda que você não tenha conhecimento nenhum para poder passar além do que eles já saibam, se você está ali, é porque certamente foi visto em você algo de muito bom e de muito interessante para poder contribuir com essas pessoas. Vai com medo, meu filho, mas vai respeitando o intelecto, a jornada, a caminhada de cada um deles e leva o seu melhor. É isso aí. Depois disso, meu amigo, cada entrada é um novo flash, cada palestra é um novo frio na barriga, mas a gente vai com medo mesmo. Então, para você que está nos assistindo, a Vanessa fala muito isso. Vai com medo mesmo. Vai com medo, vai com dor de barriga. Faz o seu melhor. E faz o seu melhor. Entenda qual é essa medida estratégica de ordem que você está tomando e vai em frente. E mais uma vez, Marcelão, obrigado por estar com você. Que tenhamos outros grandes momentos como este. Com muito medo, mas vamos. Vamos em frente, viu? Obrigado mais uma vez. Gente, na próxima semana eu vou estar recebendo 2 grandes amigos empresários de sucesso, que são leitores, foram dos primeiros a comprar o nosso livro, depois de 5.000 exemplares, e eles têm muito aí para compartilhar. Cabe uma segunda edição, a gente vai conversar no próximo podcast. É isso aí, gente. Pode decolar, segunda temporada, e vamos decolar, com medo mesmo. Valeu, amigo.